Eu assisti Maldição da Múmia e durante boa parte do filme eu fiquei pensando que se o Mike Flanagan ele pesar a mão, errar a mão ali no próximo Exorcista, podem chamar o Lee Cronin tranquilamente que ele vai conseguir entregar um bom filme pra franquia, até porque eu fiquei pensando ali que a Maldição da Múmia ele poderia ser uma sequência muito mais interessante, muito mais digna para o Exorcista, né, o clássico Exorcista, do que foi aquela porcaria que foi o Exorcista o Devoto. Porque o Lee Cronin, ele tá trabalhando ali com uma coisa do monstro da Universal, né? Ele tá atualizando, a gente sabe que a Universal tá tentando trazer os seus monstros clássicos de volta pro auge no cinema. Então a gente teve Lobisomem, Frankenstein, a noiva de Frankenstein, e agora uma nova releitura aí pra Múmia com o Lee Cronin. Só que é um filme que ele é muito menos um filme de monstro, né? Monstro da Universal, de fato, para ser mais um filme de possessão demoníaca, trazendo todos os tropos e clichês que a gente pode esperar de um filme de possessão. Mas eu não tô falando isso de uma forma negativa, porque eu acho que ele consegue trabalhar muito bem essa ideia com uma tensão crescente, que ele trabalha muito ali com o split diopter, né, que é aquela lente dividida, então ele faz várias cenas onde a gente tem dois focos ali competindo pela nossa atenção, que já é uma coisa meio angustiante de se ver, e que ele consegue aumentar ainda mais o incômodo com uma inserção muito interessante de gore, né? Então a gente tem várias cenas ali com sangues, fluidos, ou simplesmente momentos de body horror que vão deixar agoniado. E com a tensão crescente da história que a gente está assistindo, isso acaba criando uma sensação muito mais angustiante, muito mais assim, forte, que faz com que a gente meio que se conecte com esse filme e sinta o terror sem que ele precise abusar dos jumpscares, que claro, ainda estão lá, mas não é tão assim exagerado. Inclusive essa coisa dele usar o gore, né, trazer essa coisa mais nojenta, mais visualmente pesada pro filme, me lembra muito o estilo do Sam Raimi, né? Tem uma coisa ali muito Sam Raimi ali em A Maldição da Múmia, o que não é muito surpreendente até quando a gente para pra pensar que o Lee Cronin, ele veio do Evil Dead, né? Do último Evil Dead, que é a franquia criada pelo Sam Raimi. Então existe uma certa familiaridade entre os dois diretores. Eu acho que ele traz muito ali do Evil Dead pra Maldição da Múmia, até poderia colocar como também uma quase sequência de Evil Dead, se a gente for pegar todas as ideias, todos os clichês, toda a forma como ele vai conduzindo a narrativa, mas que no final das contas funciona para trazer essa nova versão e também diferenciar ela de outras, principalmente da Múmia ali que tem o Brendan Fraser, que gerou até um meme, porque muita gente parece que estava indo assistir esse filme e se perguntando, mas cadê o Brendan Fraser? Não ia ser uma sequência? E que não, esse aqui é o Lee Cronin's The Mummy, né? A Múmia de Lee Cronin, enquanto ali a Múmia da franquia do Brendan Fraser, ele é só a Múmia. Eu nem sei como é que vai vir o título desse novo, mas assim, não são o mesmo filme, inclusive o tom é completamente diferente, né? Lá eles vão lá para um lado mais aventuresco, que eles tentaram replicar naquele filme bem ruinzinho com o Tom Cruise, e aqui não, eles vão realmente para um lado full de terror, assim, um lado muito mais pesado, um lado muito mais denso, que toca ali em alguns temas ali muito desconfortáveis até de serem abordados, como por exemplo o desaparecimento de crianças e tudo mais, e que vai criando essa atmosfera que é super pesada, super carregada, e que só fica ainda pior quando a gente para pra ver que esse é um filme que ele vai pegar muito ali do lance de possessão. Ele remete muito a filmes como O Exorcista, remete muito a filmes como Invocação do Mal, mas o resultado é muito interessante, é muito divertido. E ele acaba sendo um filme de terror muito surpreendente. E antes de eu falar mais dele, eu quero convidar você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo para já se inscrever nesse canal e dar um like aqui, que você vai me ajudar pra caramba se você ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, desde lançamentos pro cinema, lançamentos pro streaming, listas especiais. Quero te convidar para deixar um comentário sobre Maldição da Múmia. Se você já assistiu, comenta o que você achou. Se você ainda não assistiu, comenta a sua expectativa para esse filme, que eu tô bem curioso, vou ler todos os comentários. E se você quiser trocar uma ideia comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora aí continuar falando de A Múmia, Maldição da Múmia, dirigido pelo Lee Cronin. É um diretor que eu já tava com uma boa expectativa pra esse filme, porque eu gostei muito do Evil Dead Rise dele, que é um filmaço. Eu lembro que eu assisti o Evil Dead e, apesar de eu gostar muito da tomada ali que eles fizeram em 2013 com o Evil Dead dele, ele tem uma coisa mais próxima do tom do Sam Raimi, ao mesmo tempo que ele conseguiu super atualizar e fazer um filme que é bem terrorzão, ele não é tanto aquela coisa meio do terrir, né, que traz uma veia cômica, não, é um filme bem mais pesado, e eu gostei bastante. Eu lembro que eu saí muito surpreso do cinema e falei, pô, eu não sei exatamente o que esperar de A Múmia, mas o diretor, ele já me dá ali um bom indício de que vai ser um filme bem interessante, vai ser um filme que vai me envolver, e ele foi. Eu gosto muito de como ele trabalha aqui a mitologia da múmia, né, que fica um pouco em segundo plano, porque existe um pano de fundo ali com até a coisa da mumificação, uma coisa meio da mitologia dos egípcios. Ele traz ali um leve aprofundamento em línguas diferentes, ele traz uma coisa meio histórica ali de
2, 3 mil anos antes de Cristo, mas isso acaba não sendo o foco, porque ele prefere realmente trabalhar esse lado do horror, e aí acaba sendo um filme que, como eu falei, às vezes é muito mais um filme sobre possessão do que necessariamente sobre o monstro, sobre a múmia, ainda que, claro, gire tudo em torno de uma pessoa que foi mumificada. Existe, como eu falei, uma ideia de um desaparecimento infantil, isso acaba envolvendo a gente, porque é um tópico muito sensível, é um tópico muito desconfortável, então quando a gente para pra pensar como esse filme ele aborda e como ele acaba lembrando histórias que a gente já ouviu falar, histórias de crime que a gente viu, sei lá, em documentários, em vários momentos eu me lembrava de documentários que eu assisti sobre desaparecimento, sobre pessoas que desapareceram quando eram crianças, como elas estariam agora. E aí, quando ele começa a trabalhar isso pela vertente do terror, já cria um desconforto que só vai aumentando por causa ali da forma como ele vai brincando com o som, como ele vai brincando com as imagens. É um filme que consegue atuar muito independente de ficar te dando susto toda hora, né? Na verdade, ele é muito mais pela atmosfera que ele vai criando, e essa atmosfera é uma atmosfera de tensão constante, uma tensão crescente a partir de certo ponto do filme, né? Quando a múmia ela é descoberta e tudo mais. E é claro, quando ele vai entrando pra esse lado do gore, tem várias cenas que fazem a gente meio que querer se recolher na cadeira, até lembra um pouco do Bring Her Back, né? O Faça Ela Voltar, do ano passado. Tem algumas cenas aqui que remetem diretamente à experiência que eu tive com aquele filme, que eu também acho que é um baita filme de terror ali de 2025. Um dos grandes destaques é o trabalho que ele tem ali com a múmia, né? Com a criança, que é a grande vilã do filme, interpretada pela Natalie Gracie, que ela tem ali um misto de uma presença estranha com um trabalho de maquiagem que é muito interessante, deixa ela ali uma figura meio incômoda. Acho muito legal como nos primeiros momentos do filme ela tá meio que naquela pegada do tubarão do Steven Spielberg, sabe? Que você não mostra o tubarão porque você sabe que se você ficar mostrando, talvez vá dessensibilizar o seu público, que não vai ter tanto medo do tubarão, porque ele é meio esquisito mais do que assustador. E aí no começo do filme tem vários momentos que a gente não consegue enxergar o rosto, a gente fica com aquela curiosidade mórbida de ver o rosto da criança, de ver o rosto da múmia, o que tá acontecendo, tentar entender, tentar meio que racionalizar. Isso cria já um aspecto bem de vínculo, né? Você ficar investido no filme. Mas uma coisa que me surpreendeu bastante foi o trabalho com o personagem principal, o personagem masculino principal, que é o pai da família, né, que é o Charlie, interpretado pelo Jack Reynor, que já tem um pezinho ali no horror, né, que estava em Midsommar, que é um dos grandes filmes de terror aí dos últimos 10 anos, e eu gosto bastante de como o Lee Cronin, ele não trabalha esse personagem de uma forma meio bundão, sabe? Eu sinto que em vários filmes de terror, as mulheres elas são meio trabalhadas ou para serem muito vazias, muito fúteis, ou serem muito badass e serem final girls, mas geralmente os caras eles são meio trabalhados de uma forma meio personagens bundão mesmo, personagens que ou são muito covardes, ou são muito burros, eles meio que fazem a coisa errada, ou são meio que um alívio cômico. E aqui não, aqui a gente tem um personagem que ele é interessante, ele vai pra cima, ele tenta entender, ele tenta estudar o que tá acontecendo, ele tá ali pra parte mais física da coisa, quando ele precisa ir pra cima, ele tá mais pra essa parte investigativa, ele não é um personagem burro, longe disso. Eu acho que isso mostra bastante como o trabalho de escrita desse filme, ele sabe trabalhar bem, não só os clichês, né, os arquétipos esperados de um filme de terror, seja de possessão ou não, mas como ele consegue trabalhar bem esses personagens. Eu acho que acaba ajudando bastante na atenção, porque a gente se importa com os personagens, a gente se importa com os dramas, então a gente se importa com os conflitos e a gente vai sentindo, cada vez que o filme ele vai dando uma guinada pra ficar algo mais tenso, algo mais angustiante, a gente vai sentindo isso junto. Ainda que seja um filme que eu acho que perde um pouco o fôlego ali depois da primeira hora, acho que tinha passado 1 hora de filme, eu lembro que eu olhei no relógio, falei, pô, parece que tá chegando já no final, olhei e falei, não, é só 1 hora de filme, como que muita coisa tinha acontecido e parecia que a história já tinha dado tudo que ela tinha pra dar, mas aí eles conseguem depois dar uma recuperada de fôlego a partir de um certo ponto, em uma cena que envolve um crucifixo de uma das personagens ali, vou só dar essa dica pra eu não ter que explicar e não ter que dar nenhum spoiler, e que eu acho que ele consegue dar essa guinada que é interessante, principalmente por causa, novamente, da presença da Natalie Gracie e da forma como eles vão trabalhando a personagem, né? O trabalho de maquiagem, que é muito legal. E que, dito isso, eu preciso falar que o clímax acaba sendo um dos problemas do filme pra mim, porque é onde eles precisam fazer algo mais grandioso, é onde o filme ele precisa meio que subir um degrau acima pra ser mais intenso, é onde eles começam a dar uma exagerada maior no CGI. Eu acho que eu sinto que o filme perde um pouco daquele charme que ele tinha construído nessa coisa um pouco mais da maquiagem, nessa coisa um pouco mais da tensão, da sugestão, onde eles vão pra um lado meio poltergeist demais, assim, que eu sinto que perde um pouco dessa graça. Quanto antes a presença ali da múmia, a presença ali da vilã
do filme não atrapalhava, pelo contrário, fazia com que a gente ficasse cada vez mais tenso sempre que ela entrava em cena, sempre que as outras crianças do filme elas tinham algum contato ali, né, e isso vai se criando algumas situações muito boas durante o filme. Eu sinto que o Lee Cronin, no clímax, ele se soltou um pouco mais, sabe? Ele fez um pouco mais ali, o que ele tava meio que indo devagarzinho, trabalhando com mais cuidado no clímax, ele dá uma louca. Inclusive, ele coloca 2 referências pontuais ao Iluminado nesse clímax, que eu acho duas referências que eu acho legais ali. Uma tem a ver com a trilha sonora do filme. Se você prestar atenção, em determinado momento, você vai ouvir a trilha sonora, a música tema do Iluminado. E outra referência é mais visual, né? Tem a ver com um dos personagens que tá com um taco de beisebol. E ele anda ali meio arrastando o taco igual o Jack Torrance arrastando o machado em O Iluminado. Então são pequenos detalhezinhos ali que eu acho que acabam saltando aos olhos, principalmente para quem for ver esse filme que gosta muito de terror, gosta de achar essas referências, vai pescar uma ou outra ideia legal e que talvez saltem mais aos olhos no clímax, porque é justamente onde o diretor ele tá largando mão, ele tá fazendo tudo que ele quer fazer, como que é o último momento que ele tem no filme pra ele botar tudo que ele quer botar ali no filme, sabe? Isso resulta no que eu falei, um clímax que eu acho que ele é exagerado demais, eu sinto que não é tão bem encaixado com o restante do filme, com o que o filme vinha construindo, mas ainda assim ele tem um final satisfatório, e que eu acho que coroa um filme que ele é um filme que ele sabe bem onde ele tá indo, um diretor que ele sabe bem o que ele tá fazendo, ainda que aqui e ali ele pese muito a mão, ele acabe errando algumas coisinhas, mas que eu repito, eu acho que ele funcionaria muito bem pra dirigir algum filme da franquia O Exorcista, sabe? Assim, ó, a planta baixa ele soube fazer, ele entregou o Evil Dead muito bem, ele entregou a Maldição da Múmia muito bem. Se ele botar as mãos ali na franquia do Exorcista, bom, eu fico curioso pra saber o que ele faria. Mas dito tudo isso, pra Maldição da Múmia, nota 8. Eu acho que é um dos grandes filmes de terror do ano até aqui, eu gostei bastante do que eu vi. Eu sinto que é uma das melhores tentativas de atualizar um monstro da Universal. No ano passado a gente teve Lobisomem, que eu acho que foi uma boa ideia, mas ela não foi tão bem executada. Esse ano a gente teve A Noiva, que eu acho que também tem boas ideias, mas acaba sendo muito bagunçado, acaba sendo aquele filme meio esquecível ali depois de um tempo. Enquanto esse, apesar da simplicidade, ele acerta bastante. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.